Ainda bem que não é convidada, né? Porque quando a gente não é convidada, aí já senta na cozinha, toma o que eu mais gosto, toma café, né? Então aqui eu me sinto na cozinha de casa. Muito bom estar aqui com vocês. Eu não sei, você disse que tinha criança ser consagrada? Nem a outra. Então tá. Não, eu pensei que o pastor Jorge já estivesse pegando a unção do Jonas de esquecer as coisas. Porque quando eu cheguei, ele falou assim, olha, era para ser uma criança consagrada, aqui, não teve um probleminha, veio outra. Aí ele me passou o microfone e eu falei, ele esqueceu. Então tá bom. Essa é uma igreja valente, corajosa, porque ela foi inaugurada em fevereiro. E logo depois veio a pandemia. Então, é uma igreja que nasceu já, né, na luta, na guerra. Mas é bom, né, porque aí fica madura logo, rápido, não dá tempo de criancice. Os membros têm que ficar bem unidos. Então, essa é uma igreja valente. E hoje, o que eu posso falar para você? O que eu quero dizer para você é que nós estamos numa situação... Aqui eu sou portadora de boas novas, certo? A palavra de Deus é boas novas. Só que a gente não pode ter a síndrome de avestruz e colocar a cabeça dentro de um buraco e dizer nada está acontecendo. A gente sabe que todo problema que é estendido por muito tempo, ninguém aguenta. Vem um esgotamento. O esgotamento físico, quando a gente está esgotado fisicamente, pelo menos eu acordo muito cedo. Aí, todo mundo que me conhece sabe assim, que de 9 horas para frente eu falo, já estou virando abóbora. O que significa isso, né? Porque a Cinderela não tinha lá a carruagem que virava abóbora meia-noite. Eu começo assim, meu raciocínio fica mais lento, tudo meu vai diminuindo e minha disposição, tudo. Então, o esgotamento, por quê? Porque eu acordo muito cedo, então vem um cansaço, vem o sono. Mas, quando a gente está esgotado fisicamente por outros motivos, porque a gente trabalhou demais, logo você sente, ou porque reflexos do teu emocional foi para o teu físico, você logo sente. E você faz alguma coisa, porque com o cansaço físico tem uma solução. Você dorme, ou você se alimenta melhor, qualquer coisa. Com o cansaço emocional, também dá sinais. Aí você sente que você tá entrando num burnout, né, no esgotamento, você está entrando em ansiedade, em depressão. E você vai tomar alguma providência, porque dá sinais de que algo não está bem. Agora, o espiritual é o problema. Quando a gente está esgotado espiritualmente, os sinais são quase imperceptíveis. Quando você vai perceber, já está um caso muito avançado. Já está caso de CTI. Porque você vai assim, a primeira coisa que acontece é você não sente tanta falta de ler a Bíblia, aí você não sente tanta falta de adorar, você não sente tanta falta assim, se perder um culto, se perder 2 cultos, não tem problema, no culto da ceia eu me acerto com Deus, eu falo, Deus não deu, eu tive isso, tive aquilo. Aí no culto da ceia, eu digo que tem cristão que é cristão de ceia, só vai na ceia. E assim, o teu esgotamento espiritual é perigoso, porque quando você percebe, você já esfriou. Quando você percebe, a tua grande comunhão com Deus já foi embora. E como eu estava falando, nós estamos vivendo dias em que nós precisamos ficar muito atentos. Se tem uma pessoa que passou por lutas, se eu viesse aqui apresentar um evangelho cor-de-rosa, dizendo nada acontece, a vida é maravilhosa, aceita Jesus como Senhor e Salvador, primeira coisa eu estaria falando para você algo que nem Jesus falou. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele só disse uma coisa para a gente, tenha coragem. Tenha coragem, porque eu venci, você vai vencer, eu sou contigo. Aí é diferente, ele está falando que a presença dele, a gente vai passar. Passa por fornalha, passa por cova, passa por perseguição, passa por Covid. E eu estava falando que não adianta a gente negar. Antes de vir para cá,
Eu estava lendo que o Japão é muito honesto, né? Então, como eu fico de olho no Japão, abriu, eu não sei para onde eu vou primeiro, a hora que abrir. Não sei se eu vou para Angola, não sei se eu vou para o Japão, não sei se eu vou para Israel. E aí, Vinícius? Eu não sei para onde eu vou primeiro. Mas, pelo Vinícius Israel, né? Então, mas aí os japoneses estão dizendo, está na primeira página do Globo isso, dizendo de que 4 pessoas que estavam aqui no Brasil e que estavam lá no Amazonas, foi detectado a mutação da África do Sul neles, né? Eles estavam aqui e foram lá para o Japão. Então, aí ele já começa com toda aquela coisa, altamente contagioso e tudo mais. Não estou falando que é mentira. Eu só estou falando que se você não ficar forte, as notícias vão te destruir. Porque os dias passam, vem a notícia da vacina, mas vem outras notícias também. Olha, cobre a mutação da Inglaterra, mas a da África do Sul não é muita certeza. Estou aqui com um médico aqui na frente, né? E então, o que nós precisamos neste momento? Saber que nós estamos vivendo um tempo estranho, saber que o sangue de Jesus ainda é poderoso. Não acabou a validade do sangue de Jesus. É saber que quando Deus fala que Ele é o nosso escudo e Ele nos cerca pela frente, por trás, Ele vai adiante, Ele vai na nossa retaguarda, isso é real. Quando Ele diz que Ele tem um muro, que Ele coloca um muro de fogo ao nosso redor e a glória dEle está no nosso meio, também é real. São coisas assim que nos sustentam. E tem um homem na Bíblia que eu admiro demais, Paulo. Paulo vivia um problema atrás do outro, mas ele vivia assim, sustentado, fortalecido. Eu não vi aquele homem desmoronando nem reclamando. Eu vi um progresso na vida dele, um crescimento emocional, um crescimento espiritual, porque ele se retirou para aprender tudo de novo. Ele já conhecia muito da Bíblia, mas quando ele teve aquele encontro face a face com Jesus, ele se retirou por 3 anos para reaprender. Ele leu tudo de novo, como ele disse, eu recebi de Jesus. E ele disse, não, tudo que a religiosidade me ensinou, eu jogo fora, eu quero aprender contigo. E ele aprendeu. Mas a vida para ele não foi fácil. Aí você pega o livro de Atos, você vai ver quantas coisas Paulo passou. Né? Eu não vou falar dos outros, todos eles passaram, os apóstolos. Mas Paulo especificamente. Aí no final do ministério dele, ele já não é mais jovem. No final do ministério dele, e quando ele já tem assim, um pouquinho mais maduro, digamos, ele passa por um problema em que ele vai ser julgado, ele, por ser cidadão romano, ele vai ser julgado lá em Roma. Tudo bem, ele fez essa opção e ficou preso 2 anos lá em Cesareia, e depois ele foi para Roma, e para ir para Roma ele foi num navio. Acontece que nem aí ele teve refresco. Esse navio pegou uma tempestade, sabe aquele tipo de tempestade, como aquele avião agora que caiu, não foi nem tempestade, a caixa preta acharam agora, lá na Tailândia. Tipo de desastre que ninguém conta com ele, né? Acabou de decolar, ninguém estava achando o avião, e que grande desastre ali na Tailândia. Mas Paulo, que grande desastre, ele sabia, Deus falou com ele, olha, vai ter problema. Agora eu digo para você, nós estávamos desavisados de que nós iríamos passar por problema? Claro que não. A Bíblia estava dizendo o tempo todo, olha, nos últimos dias, os dias serão difíceis. Mateus 24 diz toda a cronologia do que a gente viveria. Paulo, nas epístolas, fala sobre esse assunto. Então, a gente estava avisado, a gente só não estava preparado. Deveríamos estar preparados, mas achávamos que era mais para frente. Eu, de verdade, se você quiser falar assim, e você? Eu anunciei, falei muito, mas não achei que seria assim, mundial. Eu achei que a coisa ia começar, a gente é bairrista, né? Eu achei que o negócio ia começar lá na Europa, né? Porque a Bíblia fala tanto do que ia começar pela Europa. Eu não pensei que fosse assim, como Deus falou em Joel capítulo 2. Por isso que eu vou dar aula de Joel capítulo 2 na quinta-feira. Eu não pensei que Joel capítulo 2 viesse assim com tanta intensidade. Mas veio. E agora a gente tem que estar preparado. Chegou a tempestade. Paulo sabia. Mas
E aí, aconteceu que Deus liberou uma palavra. Eu queria que você abrisse em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Tenho certeza que se você tem mais de 6 meses de convertido, você já deve ter lido pelo menos umas 2 vezes Atos 27. Mas no auge da tempestade, porque na verdade o meu foco hoje não é a tempestade, é o fato de Paulo ser sobrevivente. Então, ele foi sobrevivente da tempestade. Tempestade, a gente fala um outro dia, mas ele estava no meio dessa tempestade, até marinheiro experiente desistiu, achou que ia morrer. Só que no meio da angústia, no meio do sofrimento, Paulo teve uma revelação. Deus falou com Paulo, e eu quero dizer que Deus fala com a gente no meio da angústia. Olha, pensa num navio que chacoalhava, num navio que já estava com muitas avarias. Pensa num povo que estava assustado. Paulo olhava para a direita e via Lucas em pânico. Ele olhava para Júlio, o capitão do navio, e ele que não deveria estar, também estava em pânico. Ele via os marinheiros estavam querendo fugir. Se você ler Atos 27 inteirinho, os marinheiros experientes estavam querendo fugir, deixar os prisioneiros no barco e eles fugirem com os botes. Mas ali Deus não permitiu, né? Paulo falou, não, ninguém vai, todo mundo junto. E Paulo teve uma revelação de Deus no meio da angústia. E o anjo apareceu com o navio, com o navio chacoalhando, com o navio em avaria, ainda chovendo, ainda com fortes ventos. Nada mudou porque o anjo apareceu. Você está entendendo? E está escrito aqui no versículo 23. O anjo apareceu para ele e disse o seguinte... Porque aí Paulo está relatando, porque nessa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, ou seja, coragem, pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito. Então eu digo para você que no meio de uma pandemia, no meio de abalo de economia, no meio de uma instabilidade, medo de morrer, medo pelos parentes, medo por você mesmo, enfim, diante de notícias que te abalam, eu quero dizer que Deus, não um anjo, mas Deus está nessa noite falando com você no meio da angústia, no meio do medo, no meio do terror. Ele está dizendo, eu sou com vocês e vocês vão chegar. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, vai chegar onde eu determinei. E sabe aonde que Deus determinou? Uma igreja forte, uma igreja valente, uma igreja ungida, uma igreja unida. Sabe, esse é um momento que tem que cair por terra esses bairrismos, essas coisas territoriais de denominação. Todos nós temos que estar juntos. A pastora Isanete me mandou um vídeo sobre a posse aqui no Rio de Janeiro. Se a igreja de Cristo não tomar uma posição, tudo que foi liberado na posse, tudo que o Pai de Santo falou ali sobre o Rio de Janeiro, todo esse decreto tem que cair por terra por uma igreja valente que se levanta em nome de Jesus. Além de valente, informada, viu? Você precisa estar bem informado para saber o que orar, como fazer. Então, ser cristão não é ser bitolado, não é ser tapado, é ser informado, é estar andando junto com o mundo. Nós precisamos estar até mais informados do que os outros. Mas o importante é saber que nós vamos chegar do outro lado. É uma igreja onde vai ter sinais, prodígios e maravilhas, onde as pessoas vão entrar aqui convertendo sozinhas, só pela glória de Deus que está no ambiente. É isso, esse é o depois. Deus só está sacudindo a gente. Vocês acham que vocês iam chegar a algum lugar fraquinho do jeito que vocês estavam? Não, a minha igreja tem que ser valente igual a igreja primitiva. Perseguição, isso não é nada. Tá bom, então eu vou, que nem Filipe, tá bom, a perseguição, eu vou para Samaria. Em Samaria, ele levou avivamento para Samaria. Isso é uma igreja forte. Chegou a crise financeira. Não, vamos morrer, vamos perecer. Nada. Deus proverá. E não proveu? Deus mandou de Antioquia, mandou de todos os lugares socorro. E a igreja não morreu e não desfaleceu. Você tem que entender
que nós precisamos olhar não para aquilo que está faltando, mas aquilo que Deus está enviando para nós. E Deus está enviando força, unção, glória, proteção. Deus está enviando palavra, mas os nossos ouvidos, o medo fecha os ouvidos. Os seus ouvidos não estão ouvindo Deus, só fica ouvindo o seu próprio grito. É a mesma coisa que um afogado, sabe? Ele nem enxerga que tem ali o salva-vidas. Ou ele continua a se debater como se ele estivesse sozinho. Aí o salva-vidas tem que dar um soco nele para ele relaxar e ele poder. E a gente está desse jeito. Eu estou vendo as pessoas assim, sabe? Fala e fala e fala. Calma, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é Deus, Ele continua sendo Deus. É a música, né? Deus continua sendo Deus. A pandemia não roubou o poder de Deus. Deus continua sendo soberano, poderoso, maravilhoso, tremendo e fiel. Então, Paulo falou, olha, o navio não melhorou. A tempestade não melhorou, mas ele se levantou com coragem no meio do povo e disse, gente, nada melhorou porque Deus falou comigo, mas eu digo que algo vai acontecer porque Ele falou. E aí você fala, mas Deus não falou comigo, pastor, eu não tive sonho, nenhum profeta bateu na minha porta. Você tem coragem de dizer que Deus não falou com você? Olha quantas páginas que Ele deixou escrito. É Ele falando com você o tempo todo. E sabe o que Ele fala? Ele diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou o mesmo Deus do temporal de Paulo, eu sou o Deus do temporal da pandemia, eu sou o Deus de eternamente. E aqui, então quando a gente olha para Paulo, tá bom. Aí ele chega na ilha, por isso que eu estou falando, meu foco não é a tempestade. Ele tinha uma palavra e uma certeza, ninguém vai morrer. Sabe quantas pessoas tinha naquele navio? Lê aqui no versículo 37, só para você saber. E Deus falou que nenhuma pereceria. Olha quantas pessoas que tinham no navio. Estávamos no navio, o que está escrito aí no versículo 37? 276 pessoas ao todo. E Deus não falou, não, olha, só alguns. Ele falou, ninguém, absolutamente ninguém vai perecer. 276 pessoas. Eu fico imaginando 276 homens naquele mar gélido. Eu fico pensando 276 homens segurando em escombros do navio. Mas a palavra de Deus prevaleceu. A lógica é, todos vão morrer, ou muitos vão morrer, mas a palavra de Deus é, nenhum vai morrer. Você tem palavras dessa forma liberada para você, crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Está enfermo? Crê no Senhor Jesus, porque pelas suas pisaduras fomos curados. São palavras que Deus liberou para a gente, do mesmo jeito que Ele liberou para Paulo. Ele liberou, nenhuma vida perecerá. Chegaram molhados, assustados, chegaram com um título, sobreviventes. E ali parece que os problemas iam acabar. Não, os problemas não acabaram. Os problemas parece que estavam começando. Primeiro que eles foram parar no nada, numa ilha. E aí, e se aqueles nativos fossem violentos? Eles tinham várias coisas, várias inseguranças. Uma coisa era comum para aqueles 276 homens. Além do frio, eles tinham o problema do navio. Bom, o navio já teve, eles chegaram molhados, cansados e assustados. E com medo do futuro. Olha quanta coisa que eles chegaram. Mas... E com perda financeira. Perderam tudo que tinha no navio. Os prisioneiros não tinham muito o que perder, mas os marinheiros tinham. E o navio, o dono do navio também tinha. Então chegaram sem comida, perdeu comida. A única coisa que os prisioneiros, quem que garantia que na ilha iam dar comida, não era para um. 276 homens. Quem que garantia que... Aí, quando soubessem que eram 276 homens, suponhamos que a tripulação fosse de 50. Ou seja, a maioria prisioneiro. Se você pensar, chegou aqui, uma invasão aqui, aí a maioria prisioneiro, você ia ter coragem de abrir a tua casa e falar, vem meu querido, vem aqui comer aqui, vem almoçar, jantar, tomar café. Os moradores da ilha, primeira coisa, quem são vocês? Não, isso aqui é um navio que estava levando prisioneiros para Roma. Prisioneiros, 276 aqui na ilha, ninguém ia dar comida. Então era muita instabilidade, muito problema. Tudo isso eu estou falando
porque eu sei que os meses foram passando e os problemas foram aumentando. Esse mês de janeiro é mês de PVA, IPTU, matrícula, tudo. Tudo que tem I e não tem I é para o mês de janeiro. E eu sei que o coração fica sobrecarregado. Eu sei que a insegurança, como vai ser o início da aula, é aula presencial, é aula online, se eu deixo meu filho, são as dúvidas, se eu deixo meu filho ir, e se eu não deixo meu filho ir, tomo vacina, não tomo vacina. São tantas as mesmas dúvidas que aqueles homens. Então eles chegaram, talvez já resfriados, com frio, acenderam uma fogueira, mas todos eles estavam instáveis. A despeito da palavra liberada para Paulo, pronto, aquela palavra já foi, acabou. A palavra já tinha se cumprido, ninguém vai morrer, está todo mundo vivo, mas está com fome, está com frio e não sabe qual vai ser o dia de amanhã. E é como que você diz, eu cheguei aqui, se eu peguei Covid, eu superei, eu fui curado, mas e agora? Tem muitos outros problemas que ficaram acumulados. E o que vai acontecer comigo? Eu digo que Deus é o Deus que vem e que fala conosco no meio da angústia. Olha, eles tinham o problema do frio, eles tinham um problema, agora apareceu, quando veio e acendeu a fogueira, olha o que aconteceu no capítulo 28. Eles eram sobreviventes e está escrito, uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros, olha o nome, bárbaro já assusta, né? E os bárbaros trataram com humanidade, aí ficou mais ameno. Acenderam até uma fogueira e acolheram-nos a todo por causa da chuva que caía e por causa do frio. Você viu que a chuva, Deus falou, mas a chuva não parou e o frio não parou. E aí, tendo Paulo ajuntado e atirado da fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à mão de quem? De Paulo. É claro que aquela víbora tinha endereço. Gente, a víbora tinha um endereço. Paulo. Você acha que é coincidência que aquela víbora foi justo para Paulo? Não, era endereço. Porque se eu, isso não era a víbora pensando, gente. Eu estou falando o inimigo. Porque se Paulo for envergonhado, ou for atingido, ou morrer, 276 homens que estão olhando para ele vão ficar totalmente desestabilizados. Você sabia que esse é o momento de você orar por tua liderança? Esse é o momento de nós estarmos muito unidos, porque fica de olho assim, ó, vou desestabilizar, porque aí todo mundo fica instável também. Mas o problema agora era com Paulo. A serpente veio, a serpente picou. Paulo, ele tinha algumas alternativas. Número 1, sair correndo. Número 2, olhar para Lucas. Lucas estava do lado dele e Lucas era médico. Minha esperança é Lucas. Ainda bem que eu tenho um médico aqui na ilha. A probabilidade de eu ter um médico na ilha era muito pequena, mas eu estou aqui com Lucas. Lucas, você é minha esperança. Toma, Lucas, faz alguma coisa. Ele não tinha nenhum problema, ele ter confiança em Lucas. Mas aqui está escrito que era altamente venenosa a víbora. Lucas, com todo o seu conhecimento de medicina, ele podia ter feito o que todo mundo faz, chupa um pouco, mas já tinha entrado na corrente sanguínea, tanto que os bárbaros ficaram olhando, vai morrer, vai inchar, vamos ficar olhando porque ele vai morrer. Eles sabiam que era letal e que era muito rápida a morte, que era altamente, o veneno dessa cobra, dessa víbora, era altamente letal. Então, não adiantava sair correndo, não adiantava olhar para Lucas, não adiantava olhar para os bárbaros, não adiantava, os bárbaros que estavam olhando para Paulo, não adiantava olhar para lugar nenhum, só tinha uma coisa a ser feita, permanecer firme. Deus disse, porque a palavra lá era, primeiro, você não vai perder ninguém, 276, segundo, é necessário que você chegue a Roma. Então ele se agarrou nessa segunda parte da palavra. Eu vou chegar a Roma. Para eu chegar a Roma, eu tenho que estar vivo. Então, se eu vou ficar vivo, é porque eu vou ficar curado. Senhor, eu olho para ti, porque não sei como, mas o Senhor vai me curar. Que fé extraordinária que Paulo tinha. Eu quero dizer para você que esse é um momento de fé. Você pode ter problemas se acumulando ali na tua mesa, contas se acumulando na tua mesa. Deus pode te ajudar a se reinventar no meio da crise. Deus pode, eu dei um exemplo quando eu vim aqui, e eu coloquei até nos meus stories isso sobre o meu filho. Meu filho, ele
primeiro, lembra, eu contei a primeira parte. Chegou a crise, ele tinha os churros e ali com 3 sócios, 3 com ele, nos pontos turísticos. Então, no Cristo e no Pão de Açúcar. Veio a pandemia, fechou. Acabou o recurso. E ele começou a ficar preocupadíssimo. Eu falei para ele, usa o talento que Deus te deu. Deus te deu o talento para cozinhar. Faz alguma coisa. O povo vai continuar comendo. Faz alguma coisa. E aí ele teve a ideia do hambúrguer artesanal. Deu certo por um tempo, mas quando acabou o lockdown, as pessoas voltaram para o restaurante e cansaram de comer hambúrguer. E diminuiu muito, já não dava mais para sustentar, porque, além de tudo, eram 3 sócios. E aí, o pouco que entrava não dava para nada. E ele falou, mãe, agora acabou, agora acabou. Eu falei, não acabou não, o talento ainda continua, cozinha é outra coisa. O povo não quer comer hambúrguer, vai comer alguma outra coisa. E aí ele se reinventou e foi para a padoca, que são os pães artesanais. Só que nesse meio tempo eu falei assim, você sabia que Deus está fazendo, nesse momento agora, Ele está fazendo todo mundo ir desenterrar alguns sonhos que enterrou e começou a viver uma vida medíocre porque estava vivendo meio que mecânico. Você tem um sonho, o sonho é ser piloto. Você desistiu no meio do caminho, aproveita, tem um monte de curso gratuito, tem curso que o que vai ser pago, a padoca e a gente ajuda, mas você vai fazer. E ele começou a fazer o curso. E ele usou esses 10 meses da pandemia para estudar, fazer o curso. E agora, nessa semana, ele foi aprovado. E não só para começar a voar, as horas que ele precisa. Ele já tinha voado metade, ele tinha desistido do sonho dele. Só falta metade, a outra metade. Agora ele pode voar, terminar a outra metade. Já tem um emprego esperando quando ele acabar o número de horas. E, além do mais, ele ainda está, assim, realizado. Porque esse sempre foi o sonho dele. E ainda falou assim, aí ele surpreendeu a gente. Quando ele chegou, falou, mãe, eu estou entrando na faculdade, Ciências Aeronáuticas, nunca é tarde. Eu falei, o quê? Eu falei, Jesus, isso é você se reinventar, ser sobrevivente na pandemia e se reinventar. Dá tempo de você se reinventar. Eu digo para você, não acabou o teu tempo. E eu digo, a palavra que Paulo tinha, a primeira é, 276 pessoas não morrerão, mas você vai chegar a Roma. Levanta a tua mão e diz, eu vou chegar a Roma. Você vai chegar a Roma. Você vai chegar a Roma espiritual, e Roma espiritual é uma unção que você não tinha, é uma intimidade que você não tinha, é uma vida com Deus, é uma paixão pela palavra que você não tinha, é uma sede, uma fome de Deus que você não tinha, é um amor pelo próximo que você não tinha. Essa é a tua Roma. A tua Roma é também você, esses sonhos aí enterrados, é você se reinventar, não está dando uma coisa, faz outra, vai trabalhar com máscara, vai vender álcool, vai fazer o que dá, é o que dá, a gente tem que se reinventar. Acabou o tempo de ser engessado. E quando Paulo ele viu, ele falou assim, sabe de uma coisa? Se não dá o médico, se não dá os bárbaros para me socorrer, eles têm experiência com serpente, por que eles não vieram aqui fazer? Eles só ficaram parados esperando ele inchar. Tem gente que fica parado olhando para você, esperando você inchar e morrer. Agora Deus não, Deus fala não, eu não vou deixar você inchar. Eu digo para você que você é um sobrevivente, mas você é um sobrevivente com marcas de Cristo. Você vai chegar do outro lado dizendo, olha, eu tenho a marca aqui, porque a marca da víbora eu garanto que ficou lá em Paulo. Olha, eu tenho a marca da víbora, mas eu tenho a marca de Deus na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu vi que o poder que veio contra mim foi destruído no fogo. Ela saiu do fogo, ela voltou para o fogo. A serpente saiu do meio do fogo, mas ela voltou, porque quando ele chacoalhou, você acha que ela foi para onde? Se não saía todo mundo correndo, senão ia estar aqui escrito, e teve um alvoroço na ilha, e todo mundo saiu correndo quando ele chacoalhou, porque ele fez isso, ele chacoalhou o braço dele, a serpente voou e caiu aonde?
com certeza no fogo, e foi destruída. E eu digo que todos os planos que as trevas têm por você, contra você, vai ser destruído se você chacoalhar e disser: eu tenho a força de Cristo. A minha não dá para nada, mas a força de Cristo em mim, através de oração, através de jejum, através, sabe, o jejum ainda funciona. Você sabia disso? Você sabia que a oração ainda funciona? Tem coisas que ainda funcionam. Ainda funciona uma mulher ficar grávida e tem que esperar 9 meses. A despeito de toda a tecnologia e de todo o avanço. Tem coisa que continua a mesma, a despeito de todo o avanço. Então, os princípios de Deus continuam o mesmo. E a oração continua o mesmo poder. Por isso que eu falei, o sangue de Jesus ainda é poderoso. O nome de Jesus ainda é poderoso. Deus ainda ouve as tuas orações. E o jejum abre as portas dos céus. Você sabe que no momento, Deus gosta tanto de, no momento da angústia, falar com a gente. Ele falou com Paulo, ele falou com Jacó. Jacó saiu da casa dele, sem lenço, sem documento. Ele estava fugido do seu irmão Esaú. Ele deitou a sua cabeça numa pedra. E o que aconteceu? O céu abriu, veio uma escada, anjos subindo e descendo. E o próprio Senhor desceu. Isso tudo está em Gênesis 28. E o próprio Senhor desceu para falar com ele: olha, eu sou contigo por onde você andar. E eu volto, e você vai voltar, e eu serei contigo até que você volte para conquistar a sua promessa. Então esse é o Deus que nós servimos. Mas eu queria que você abrisse comigo em Jó 40. Jó 40. Que estabilidade é essa que Paulo tinha? Eu gosto muito do livro de Jó, por isso que eu dei aula, capítulo por capítulo. Eu gravei durante essa pandemia, capítulo por capítulo de Jó. Eu amo o livro de Jó. O livro de Jó fala de intercessão, fala de guerra espiritual, fala de restauração emocional. O livro de Jó fala de ciência. E o livro de Jó mostra que Deus veio em Jó, capítulo 38, falar com Jó, que ainda estava doente, pobre, sozinho. Ele veio falar com Jó no meio de um redemoinho, no meio de... Porque o redemoinho é um problema, mas Deus veio falar, no meio do problema, veio falar com Jó. E aí Deus começa a falar com Jó da forma mais improvável que uma pessoa fala com a outra. Quando você está passando por um problema muito grave, como o problema de Jó, você tem vontade de saber alguma coisa do reino animal? Olha, se você for como eu, uma mente um pouquinho acelerada, tudo que eu não quero é ouvir, não, mas isso aqui agora não é hora, eu quero, é isso aqui que eu estou vivendo. E Deus começa a falar do reino animal com ele. Mas espera aí, Deus, é a mesma coisa que Jó fala: Deus, o Senhor está vendo as feridas? O Senhor está sentindo o cheiro que sai das minhas feridas? Eu não quero saber de hipopótamo, eu não quero saber de avestruz, eu não quero saber dos animais que o Senhor está conversando comigo, Senhor. Mas Jó ficou quietinho, graças a Deus. E aqui, quando Deus começou a falar, ele falou sobre vários animais. Aí Deus vai e começa a falar sobre, sabe o que é o animal? Hipopótamo. Eu falei isso na quarta-feira. Você imagina um hipopótamo no Rio Jordão? Nunca. Então, sabe, Jó, não importa, lá onde ele morava ou em Israel, não tinha hipopótamo. E Deus começa a descrever o hipopótamo para ele. E aí ele diz aqui, o hipopótamo, ele começa a descrever o hipopótamo no versículo 15. Aí no versículo 21, Deus começa a descrever como que o hipopótamo se comporta. Você fala: pastor, e o que tem a ver o hipopótamo comigo? Você vai ver. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Os lotos o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, fala comigo, se um rio transborda, ele não se apressa. Está falando do hipopótamo. Fica, como que ele fica? O que está escrito na tua Bíblia, no versículo 23? Ele fica como? Ele fica tranquilo. Ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Que coisa incrível. Aí Deus fala, e Deus não ajudou muito assim. O que Deus estava falando, o Espírito Santo estava explicando ali para Jó. Jó, o que eu quero te dizer é que se um animal que não raciocina, ele é por instinto, é irracional, ele não tem medo do problema, ele não tem medo quando o Jordão transborda e chega até a sua boca.
Porque ele confia em mim, sou eu, por instinto. Eu estou falando com ele, fica firme, você é grande, você é forte. Você não vai ser arrastado por essa correnteza. É claro que Deus é ali, é por instinto, não é conversa, não é como com a gente. Jó, você é muito mais que o hipopótamo. O hipopótamo fica firme só por instinto. Você tem que ficar firme quando o problema transborda e chega até a tua boca, porque eu estou falando para você que a força que está dentro de você é maior do que a correnteza. A força que está dentro de você é maior do que qualquer problema que transborde e chegue e você fala, não tem mais jeito, não vou mais conseguir, não estou conseguindo respirar. E Deus fala, estica um pouquinho para fora e você ainda tem o nariz para fora, ainda dá para respirar. Creia que eu sou Deus. Você acha que eu chego atrasado, mas eu chego na hora certa. Sabe qual é a hora certa de Deus? Quando passou da hora. Peraí, pastor, isso que você está falando é heresia. Você está falando que Deus é atrasado, que Deus chega fora da hora. Não, é de propósito. Assim como Jesus, propositalmente, ele atrasou a sua chegada na casa de Jairo. Ele chegou quando a filha já tinha morrido. Para quê? Para mostrar que ele é o Deus poderoso que ressuscita. Então Deus, sabe qual é a hora de Deus? É quando passou da hora para mostrar que só ele é Deus. Senão o dinheiro resolve, o médico resolve, senão a ciência resolve. E Deus está falando, olha, tudo bem, todo mundo tem, eu que dei sabedoria, os cientistas, as vacinas estão vindo, mas as mutações também. E então eu estou mostrando que tem que confiar em mim. Tem que também, vamos ver, olha para a ciência, mas tem que confiar em mim, porque o problema chegou a um nível que só eu posso, só Deus pode. Ou você confia ou você confia. Agora não é hora de ficar coado em casa, a não ser que não possa vir mesmo, porque está enfermo. Mas eu estou falando agora não é hora, agora é hora. Porque em casa, se você não pode, tudo bem. Mas em casa você é distraído, as pessoas falam com você, tudo te interrompe. Agora é a hora da gente colocar máscara com distanciamento, mas a gente está junto, recebendo de Deus. A casa de Deus é o local para a gente se reunir. Vamos obedecer as fases. Se vier um decreto para parar, a gente para. Mas enquanto o decreto, a fase permitir, você tem que estar aqui, porque isso vai te fortalecer. Você é um sobrevivente do Covid. Paulo foi um sobrevivente da tempestade. Os problemas não pararam, mas ele ficou firme, ele ficou estabilizado e ele disse, eu creio na primeira parte e na segunda parte da promessa. Você tem que crer em todas as partes da promessa de Deus. Ele diz que nos últimos dias seriam dias difíceis. Parte 1 já se cumpriu. Mas ele diz que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre a igreja, sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças, sobre velhos, que os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões. Isso está escrito. Por que você acredita só na primeira parte, que os últimos dias seriam dias difíceis? Tem a parte 2. A parte do avivamento, a parte da restituição de força de uma igreja esgotada espiritualmente. Nós estávamos, sabe, Golias olhava para a gente e falava, eu vou destruir, e iria destruir mesmo, porque não tínhamos a força de Davi. Mas agora nós estamos ficando mais resistentes em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse no Salmo 78, porque o Salmo 78, nós vamos voltar também lá, em Atos 28. Mas o Salmo 78, o que Paulo ele fez? Paulo, ele não valorizou o veneno. Paulo não valorizou a dor. E tem pessoas que valorizam o problema. Não pode ser negado, mas não pode ser supervalorizado. Você tem que saber que tem escape. Deus não manda nada acima das nossas forças. E junto com aquilo que vem o escape. Então você tem que ter essa certeza absoluta. Deus é o Deus do escape. Deus é o Deus da salvação. O povo no deserto, quando eles começaram a pisar na bola, literalmente com Deus, foi quando eles começaram a valorizar a fome. Mas peraí, valorizou a fome, valorizou a sede. Aí Deus teve que falar o que está escrito aqui no Salmo 78 para eles. Olha aqui no versículo 18. No deserto, eles tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. O gosto.
Então, deixa eu falar uma coisa. Eles pediram o que eles queriam. Em momento de crise, muitas vezes você não vai ter aquilo que você quer, você vai ter aquilo que você precisa. Escuta que eu vou repetir. Na crise, Deus dá o que a gente precisa e não o que a gente quer. A gente quer descanso, a gente quer tudo pronto, tudo na mão. Deus vai dar o que a gente precisa. O que a gente precisa agora é de graça. O que a gente precisa agora é da presença dEle. O que a gente precisa agora é de experiências com Ele. Não é o que você quer, é o que você precisa que Ele vai dar. Num hospital, o paciente não recebe o que quer, mas o que precisa. Outra história do Tiago, uma vez ele sofreu um acidente de moto e aí ele foi para o hospital. Ele passou uma noite no hospital, mas a noite no hospital era só para ficar em observação, porque ele, claro, ele era adolescente, estava sem capacete e ele bateu a cabeça. Então ele tinha feito tomografia, mas por precaução falaram, vai passar a noite aqui no hospital. Como foi tudo muito rápido, eu falei, depois que ele estava todo estabilizado, estava bem, e estava só ali por precaução, eu falei, Tiago, então eu vou pegar a roupa, porque a roupa dele estava toda rasgada, ensanguentada, eu vou em casa, o hospital era pertinho de casa, vou lá em casa pegar a tua roupa, já venho, já volto, calma aí, fica firme. Aí eu vou, ele me telefona desesperado, mãe, volta logo, mãe, eu estou com fome. Tiago é gordinho, né? Mãe, eu estou com fome. Está escrito aqui dieta zero. Dieta zero. Impossível, mãe. Mãe, Tiago, não é aquilo que você quer, é aquilo que você precisa. Se o médico colocou dieta zero, é porque a dieta zero, algum motivo tem. Mas deixa estar que eu estava preocupada. Falei, bom, dieta zero, será que ele vai entrar em cirurgia? Saí correndo. Aí, quando eu cheguei lá, perguntei para a enfermeira, é dieta zero por quê? Alguma cirurgia? Ah, não, é um erro. É o outro paciente que vai operar. Mas assim, mas o que eu falei para o Tiago é, Tiago, não é o que você quer, é o que você precisa. E Deus vai dar o que a igreja precisa. E aqui está escrito, o que eles precisavam não era de carne, eles precisavam de pão. Pode acaso Deus, e a pergunta deles, olha, perguntando para Deus, e Deus pode preparar uma mesa no deserto? Você pode perguntar, e Deus pode me salvar agora no meio dessa pandemia? Eu digo que pode, pode. Ele pode te salvar, Ele pode te dar, sabe, uma lista para você ter testemunhos e mais testemunhos. E aqui está escrito no versículo 22, eles não creram em Deus, não confiaram na sua salvação. Quantos aqui confiam na salvação de Deus? No deserto eles não confiaram, mas mesmo assim, Deus ordenou as alturas, abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles, no versículo 24, para alimentá-los, e lhes deu cereal dos céus. Comeu cada qual o pão dos anjos, e enviou-lhes ele comida a fartar. Gente, quando falta aqui na terra, quando a ciência está perdida, o poder de Deus de curar ainda vale. Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que sara. E uma igreja forte e valente precisa estar revestida de poder e glória para entrar no hospital e declarar cura sobre pacientes, sobre pessoas entubadas. Mas uma igreja que só fala, está chegando o problema, está piorando. Não, sabe, as irmãzinhas do coque, as irmãzinhas que oram, eu conheço um testemunho tremendo, porque era do meu lado, Bispo Wesley, meu grande amigo, e ele teve 5 tumores, na falta de 5 tumores no cérebro, inoperáveis. Ele estava no hospital como médico, ele era médico, ele estava no hospital, assim, tipo, esperando a morte chegar. E a esposa dele, Eliana, ali no hospital, chegaram as irmãzinhas e falaram assim, podemos orar por ele? A Liana falou, eles não eram convertidos, foi assim que ele se converteu. Aí a Liana falou assim, pode. Bom, eu vou acreditar em tudo agora, né? Não tenho nada a perder. E elas oraram não foi de qualquer jeito, elas oraram com fé, e elas disseram, olha, você vai se levantar desse leito, você vai ser um testemunho vivo do poder de Deus, sabe, esses 5 tumores, eles vão ser agora, eles vão desaparecer da sua cabeça, em nome de Jesus. E saíram tranquilas. O céu
não abriu, o teto não abriu, o chão não tremeu, e elas saíram, do jeito que elas entraram humilde, saíram humilde. Não deu uma semana, as dores de cabeça pararam. Ele voltou para casa porque era para morrer em casa. Só que as dores de cabeça pararam. E ele foi fazer uma outra tomografia e de repente falou, não, deu algum problema aqui porque a gente não está vendo nada, faz outra. E fez outra e não deu nada, e faz outra, e fez outra e não deu nada. E aí, Deus curou. E hoje ele está lá, levando a palavra de Deus. Você quer um outro testemunho agora, recente, fresquinho, saindo do forno lá da Ilha do Governador? Kátia. O nome dela é Kátia. Vou trazer a Kátia aqui para vocês. Kátia chega no dia que a Ludmila Feber foi lá na igreja pregar. Ela vem com um papel, com um diagnóstico, dizendo, pastora, eu estava deu tumor, né? Apareceu um tumor na mama, só que eu comecei a sentir uma pressão no meu ouvido, fui fazer, tem tumor no meu cérebro, tem na mama, tem no cérebro, e eu vou começar a quimioterapia. E aí eu e a Ludmila falamos, mas nós vamos orar, eu creio no Deus de milagre. E nós oramos. E a Kátia foi lá para o INCA, ela mostrou, até o Vinícius e a Jaqueline estavam lá no dia que ela deu testemunho. Ela já estava até com o papelzinho, como paciente do INCA, já estava com o Vale Refeição, sei lá, tudo, né? Fala aí. A matrícula lá do INCA, ela já estava com tudo ali, já estava com cirurgia marcada, foi fazer os exames para a cirurgia. Ei, mas não tem nada aqui, peraí. Não, vamos fazer de novo, vamos fazer o da mama de novo, vamos fazer o do cérebro de novo. Fez uma, fez duas, fez três. Foi embora. Acabou. Aliás, amanhã vai ser o culto de ações de graças dela. Ela vai chamar toda a família, toda a família já sabe, mas aí ela chamou toda a família para celebrar esse milagre de Deus. Deus, o mesmo Deus, que além de destruir a serpente, ainda anulou o veneno que já estava na corrente sanguínea de Paulo. É o Deus do impossível que está aqui nessa noite. É o Deus que abre as portas dos céus. É Deus que manda coisa do céu que não tem aqui na terra. Ele mandou cereal do céu, cereal do céu. Quando meu neto me perguntou, vó, mas o céu é tudo nuvem. Eu falei, não, meu filho, o céu tem casa linda que Jesus está fazendo. Tem rua de ouro que é, de verdade, é concreta. O céu tem pão, como pão? Aí eu li com ele, Salmo 78, está vendo cereal. Anjo come pão. Está escrito aqui na palavra de Deus. Então, querido, o que falta na terra tem no céu. E você tem um Deus que é Senhor no céu, na terra, e Ele subjuga tudo que está debaixo da terra, em nome de Jesus. Mas eu queria terminar com você em Atos 28. Eu gostaria que você abrisse em Atos 28. Sabe o que Paulo precisou? Ele precisou de entender que às vezes tem algumas paradas que você não entende. Ele parou na ilha de Malta e parecia que aquele era o fim dele. Primeiro, por causa da serpente. Segundo, que era uma negação. Você concorda que era uma negação da promessa? Parar na ilha com um navio destruído. Ali o navio foi totalmente destruído. Como que eu vou chegar em Roma? Deus disse que eu vou chegar em Roma. Como eu vou chegar em Roma? Você sabia de uma coisa que você não precisa saber como? Deus não precisa de como. Que você vai chegar em Roma. Você não falou comigo que você vai chegar em Roma? Que você vai chegar em Roma, você vai chegar em Roma. Ano de 2021. Não fique apavorado. Vai ser um ano de extraordinário. Vai ser um ano de milagres. Vai ser um ano de perdas. Sim, teve perdas. O navio perdeu. Mas Deus mandou coisas novas que você não espera. Sua mente não consegue pensar, imaginar. Então, Deus não perdeu o controle na ilha. Deus não perdeu. Deus estava no controle no meio do mar. Deus estava no controle na ilha. E Deus fez Paulo fazer um outro trajeto num navio melhor até aonde ele tinha que chegar. Mas o que eu queria ler com vocês em Atos 28 é o que está escrito aqui. E está escrito no versículo 7. Perto daquele lugar, depois que ele viveu, tudo aquilo que a gente falou, da serpente,
o milagre, a cura. Primeiro Paulo foi curado ele. Paulo foi curado. Essa não era a primeira vez que Paulo tinha sido curado. Em Atos capítulo 16, ele foi apedrejado e deram Paulo como morto. Ali Paulo foi arrebatado, ali Paulo, ele realmente ele teve aquele tipo de morte por 5, 10, a gente não sabe. Lá no céu eu pergunto para Paulo como é que foi direito. Mas que Paulo ali foi dado como morto, ele foi. Ele tinha hemorragia e ele foi curado completamente. Ele levantou um homem que devia ter fraturas pelo nível de apedrejamento, que não eram pedrinhas não. Isso é quando você estuda, você vê que eram pedras grandes. Então ali quebrava ossos, ali os órgãos eram esmagados, tinha hemorragia. Ele levantou curado. Não era a primeira vez que ele era curado por Deus. Mas aqui, primeiro ele teve uma experiência individual. Ele foi curado. E aqui continua dizendo, perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu-se achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo, orando, impôs as mãos e o curou. Primeiro Paulo foi curado. Aprende uma coisa. Todo problema que você passa, você recebe uma unção em cima daquele problema. E é assim que você vai crescendo de graça em graça, de glória em glória, de unção em unção. Agora Paulo, a Kátia, quem que orou pela Kátia? 2 pessoas com milagre de cura no câncer. Era eu e a Ludmila. 2 pessoas improváveis. A Ludmila, que tinha que ter morrido há 3 anos atrás. O médico disse 6 meses de vida. Ela está aí. 3 anos atrás ela já tinha que ter morrido. E está aí. Então, existe uma unção em cima daquilo que você passou. E eu digo que o que você está passando não é para te destruir, é para te dar uma unção. Para você ministrar em outras pessoas. Paulo foi curado. Paulo curou. Mas não curou qualquer um. Olha a estratégia de Deus. O pai da autoridade máxima daquela ilha. Aí toda a ilha foi impactada. A notícia correu de ponta a ponta na ilha. E o que aconteceu? Todos os enfermos da ilha foram levados até Paulo para receberem cura. Leia aqui comigo. E aqui o pai foi curado. E no versículo 9... à vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram o quê? Curados. Gente, a história de Paulo não ia acabar por causa de um temporal e nem por causa de uma víbora. A tua história não acaba por causa de uma pandemia. A tua história está começando. A história do corpo de Cristo só está começando. Por isso, se você crê no Deus do impossível, eu te convido a ficar em pé nesse momento. É interessante que aqueles bárbaros, depois você lê o texto inteiro, em Atos capítulo 28, está escrito que os bárbaros ficaram olhando para Paulo para ver se ele inchava. Talvez as pessoas estejam com os olhos em você, porque sabe que você confia em Deus, para ver se você vai morrer na praia. E eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, que essas pessoas que estão te contemplando, elas vão receber fé, porque vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sei que tem algumas pessoas daqui da igreja que estão se recuperando, por isso nesse momento eu quero orar por enfermos. Tanto os que estão se recuperando, quanto os seus familiares. Por isso alguém que quer representar enfermos, levanta a mão. Todo mundo que quiser representar um enfermo, levanta a sua mão em nome de Jesus. Senhor, a tua unção ela vem conforme aquilo que a tua palavra é liberada. E hoje nós falamos também de cura. Paulo foi curado.
O pai de Públio foi curado. Não importa, cada um com a sua cura, um de veneno, o outro de disenteria, os outros eram outros problemas. Não importa, o Senhor levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. E pelas tuas pisaduras nós fomos curados. Por isso, eu peço que nessa noite, o mesmo Deus que curou uma ilha inteira, o mesmo Deus que curou Paulo, é o Deus que cura neste momento, em nome de Jesus. Visita hospitais, pessoas que estão entubadas, pessoas, Senhor, que estão neste momento em quarto de hospital. Senhor, visita agora os enfermos nos lares, em nome de Jesus. Toda enfermidade seja paralisada agora diante do poder de cura, porque o poder de cura é maior do que o poder da enfermidade. Que todo o vírus seja paralisado agora em nome de Jesus. As vias respiratórias sejam agora revestidas pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro cura em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas eu disse que você vai chegar em Roma. Como? Eu não sei. Paulo também não sabia, ele só tinha uma certeza: eu vou chegar em Roma. Então quem tem fé que vai chegar em Roma, levanta a sua mão agora. Deus é poderoso. Deus é poderoso para te dar um navio melhor. Deus é poderoso para te levar e te conduzir da forma que Ele quiser. O que você perdeu, eles perderam um navio inteiro e Deus deu um navio inteiro. Se Deus for para abrir outra porta, Ele vai abrir. Se for para se reinventar, Ele mesmo vai visitar a tua mente. Ele vai te aguçar a mente, o teu intelecto, para você entender aonde você tem que trabalhar. Mas eu digo na autoridade do nome de Jesus que você vai chegar em Roma. Você vai, todo aquele que está vivendo agora uma angústia por problemas financeiros, Senhor, eu quero clamar que a tua unção, o teu milagre venha sobre cada uma dessas pessoas, da mesma forma como o Senhor restituiu Paulo. Restitui, abre portas aonde não há porta, abre um caminho aonde não há caminho, aguça a inteligência, o intelecto. Fala agora com eles, Senhor. Senhor, abre a mente para se reinventarem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar que esta é uma noite de fortalecimento. Oh Senhor, a igreja não pode ficar enfraquecida. Oh Senhor, a promessa de Paulo tinha 2 etapas. A promessa para essa geração tem 2 etapas. Os dias serão difíceis, princípio das dores, mas o avivamento é para esta geração. O poder é para esta geração. A glória é para esta geração. Céus abertos é para esta geração. Pão dos céus é para esta geração. Em nome de Jesus, nova unção, venha, Senhor, sobre cada cabeça, seja derramado óleo fresco, corações sejam incendiados pelo teu poder, pela tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.